Olá, estás preparado? Primeiro eu vou-te mostrar como é que se subdivide o espaço. Repara, vamos considerar que o nosso espaço, onde queremos desenhar, está dividido por dois planos. Um plano é o plano horizontal, que nós chamamos plano horizontal de projeção, e outro plano é o plano frontal, que nós chamamos plano frontal de projeção. Os dois planos cruzam-se a 90 graus. E esta linha onde se cruzam os dois planos, esta reta, chama-se eixo do X. Ok? Portanto, a organização base do espaço então será um plano horizontal e um plano frontal. Se nós pegarmos nos dois planos e os subirmos para aqui, vocês vão se aperceber que o plano horizontal subdivide mesmo o espaço em duas partes e o plano frontal subdivide noutras duas partes, fazendo com que o nosso espaço fique dividido em 4 partes. Chamamos a cada uma dessas partes um diedro. Este será o primeiro diedro, que está acima do plano horizontal de projeção e para a frente do plano frontal de projeção. Este será o segundo diedro, que está para trás do plano frontal de projeção e para cima do plano horizontal de projeção. Aqui temos o terceiro diedro, que está para baixo do plano horizontal de projeção e para trás do plano frontal de projeção, e o quarto diedro, que está para a frente do plano frontal de projeção e para baixo do plano horizontal de projeção. Os planos chamam-se de projeção pelo seguinte: se eu considerar aqui uma entidade qualquer, por exemplo um ponto, como é que eu faço as minhas projeções neste sistema de representação? Eu tenho que idealizar que o meu ponto é atravessado por duas linhas, por duas retas. Essas retas são perpendiculares aos planos de projeção. Vai passar pelo ponto uma reta em posição vertical, que ao atravessar o ponto vai fazer uma imagem do ponto no plano horizontal de projeção. Esta imagem chama-se projeção horizontal. E uma outra linha perpendicular ao plano frontal de projeção, que ao atravessar o ponto vai dar ali uma imagem. E essa imagem é a projeção frontal do ponto. Reparem, vem aqui. Se eu representar o eixo do X, onde se cruzam os dois planos de projeção, eu já sei que o meu plano que está na vertical, que é o plano frontal de projeção, no momento em que eu o rodo e o pouso para ficar complanar com o plano horizontal de projeção, posso aproveitar para lhe dar nome. E este é o plano frontal de projeção. Também conhecido por φ0 e também conhecido por plano número 2. Aqui ficam as imagens projetadas no plano frontal, e que nós chamamos de imagem 2. Ou seja, se eu quiser representar aquele ponto que vos mostrei ainda há pouco, aqui algures no plano frontal aparece a projeção 2 do ponto. P2 é a projeção 2 do ponto. P1 será a projeção 1 do ponto. O que é a projeção 1? É a projeção no plano horizontal de projeção. O plano horizontal de projeção, este, também é conhecido por ν0 ou então plano número 1. O que faz com que, ao desenharem o eixo do X, vocês devem indicar aqui o nome desta linha, desta reta, que é X. Indicar também que aqui para a parte de cima será a parte positiva do plano frontal. E aqui, para a frente, será a parte positiva do plano horizontal de projeção. Na realidade, o nosso ponto está aqui. Esta é que é a verdadeira posição do ponto. No entanto, ele foi projetado no plano horizontal, e temos ali a projeção 1, e foi projetado no plano frontal, e obtemos então a projeção 2. As duas projeções definem o ponto. Vamos dar agora nomes às nossas entidades. Reparem, ou repara, no momento em que eu acendo um holofote, algures no infinito, e vem por aqui um raio de luz, este raio de luz que atravessa o ponto e que ao atravessar o ponto se transforma num raio de sombra
e dá a imagem do ponto, a projeção 1 do ponto. Este raio de luz, esta reta, chama-se projetante. Okay? A projetante, que passa pelo ponto e que define a projeção horizontal do ponto, é uma projetante vertical. Por outro lado, existe uma outra projetante, que é a projetante horizontal, que ao atravessar o ponto, vai dar a imagem do ponto no plano frontal de projeção, ou seja, também se chama projetante, neste caso é uma projetante horizontal. E com estas duas projetantes nós conseguimos representar o ponto. Aviso também que ao fazerem a representação do ponto devem representar as projeções das projetantes a traço fino. Agora, há mais uma coisa que eu quero que saibas, que é o seguinte. O nosso espaço está dividido em 4 partes, mas nós podemos dividi-lo mais. As 4 partes são 4 diedros, como eu vos mostrei há um bocado. Temos o primeiro diedro, o segundo, o terceiro e o quarto. Agora, imagina que o espaço vai ficar mais subdividido e que nós partimos o primeiro diedro ao meio por um plano, e esse plano, ao passar pelo eixo X, também vai partir ao meio o terceiro diedro. Este plano especial, que parte ao meio 2 diedros, chama-se beta 1,3. Existe um outro plano que parte ao meio o segundo e o quarto diedros. Este plano chama-se beta 2,4. Vou só passar a escrever para tu veres como é que fica. Portanto, este será no beta 1,3 e o outro beta 2,4. O beta 1,3 diz-se bissetor dos diedros ímpares e o beta 2,4 diz-se bissetor dos diedros pares. Os betas permitem subdividir o espaço em 8 partes iguais. Chama-se a cada uma dessas partes os octantes. Eu vou passar a dizer-te quais são os octantes que nós temos aqui. Portanto, o espaço organizado, dividido em octantes, fica da seguinte maneira. Primeiro octante, segundo octante, terceiro octante, quarto octante, quinto octante, sexto octante, sétimo octante e oitavo octante. Como vês, é relativamente fácil fixar isto. É possível representar de lado os octantes. Eu vou representar de lado, só para teres uma noção, o plano frontal de projeção e o plano horizontal de projeção, o beta 1,3, o beta 2,4, e assim podemos dizer que este aqui será o nosso primeiro octante, este será o nosso segundo octante, este será o nosso terceiro octante, o quarto octante, o quinto octante, o sexto octante, o sétimo octante e o oitavo octante. Esta representação é para esquecer. Quero que fixes isto apenas olhando para o espaço. Eu aconselhava-te talvez a fazeres uma representação em cartão, como esta, que te ajuda a ver o espaço melhor. Ok? E então, vejo-te na próxima sessão.